E a Polícia Federal intimou o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, para prestar depoimento por videoconferência. A oitiva ocorre no contexto de investigações sobre acesso a dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. A medida foi adotada depois de críticas feitas por Cabral às investigações contra um auditor fiscal da Receita Federal e também outras 3 pessoas envolvidas no caso. O foco das apurações é o suposto acesso indevido a informações sigilosas de integrantes da Corte. Em entrevista nesta semana, Cabral questionou o uso do inquérito das fake news e sugeriu que a investigação busca identificar como veio a público a informação sobre o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. Marcília, o Consta, inclusive, tinha mencionado essa situação de que o presidente da Unafisco agora foi intimado a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Ontem, aqui no programa, nós exibimos um trecho da entrevista que ele concedeu a outra emissora, justamente falando da dificuldade no Brasil de se investigar autoridades públicas. Ele nem citou ministro do Supremo Tribunal Federal, autoridades públicas em geral. E agora, olhe bem, né? Ele agora vai precisar prestar contas à Polícia Federal. Nós, inclusive, convidamos o presidente da Unafisco, o Kleber Cabral, para uma entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. A gente ainda aguarda uma resposta e o canal permanece aberto para esclarecimentos, mas é bastante preocupante a situação que estamos vivendo nesse país. Muito, muito preocupante, né? O que ele disse nessa entrevista Globo News, se não me engano, né, foi que altas autoridades, investiga altas autoridades, né, hoje dentro do país é mais perigoso do que investigar membros do PCC. Então, você investigar uma facção criminosa é para um auditor fiscal mais perigoso do que você investigar altas autoridades. Aí, esse altas autoridades, você entenda como quiser. Mas no contexto em que ele estava, é evidente que a mira era os ministros. É mais perigoso investigar ministro do Supremo do que o PCC. Olha o absurdo em que nós estamos localizados. Aí eu até peguei um trecho de uma outra entrevista que ele deu e disse o seguinte, ele declara que a categoria está indignada e a categoria está achando que é perigoso ser auditor fiscal no Brasil hoje, porque eles estão se sentindo perseguidos. E o que ele fez? Qual é o grande ataque que ele cometeu? O que ele disse foi o seguinte, olha, o contrato de 129 milhões da mulher do Moraes não está na Receita. É isso que ele falou. Então ele disse, o contrato não está lá, eles estão buscando no lugar errado. Não fomos nós, os auditores da Receita, que entregamos ou vazamos esse contrato. Isso é uma coisa que ele disse. A outra coisa que ele disse foi, acesso é diferente de vazamento. Quando um auditor acessa, e nós estamos repetindo isso aqui, e é importante que o nosso espectador entenda esse argumento. O acesso, você acessar um dado, não significa você quebrar sigilo e muito menos você vazar. Porque no momento em que você acessa um dado de forma motivada, você está cumprindo a sua função, você é um auditor. Ué, se você não pode acessar dados, como é que você... A rotina do auditor fiscal é acessar dados, cruzar dados e acessá-los. Se isso foi feito de forma motivada, é lícito. Aliás, seria ilícito se ele não fizesse isso, porque ele seria um vagabundo. Ele estaria deixando de cumprir a sua função. Bom, foi o suficiente para que amanhã o presidente da Unifisco, é isso? Unafisco seja ouvido pela Polícia Federal a mando do Moraes. Assim como, vamos aqui fazer uma recordação de um mês, quando um médico, o presidente do Conselho Federal de Medicina, ousou abrir uma sindicância para questionar se os médicos da Polícia Federal que estavam atuando no caso do Bolsonaro faziam bem ou mal, pronto, foi o suficiente para o presidente do Conselho Federal de Medicina ser também, a mando do Moraes, intimado para a Polícia Federal o ouvir. Então, nós trabalhamos dentro do país, a mando do Moraes, né, capitaneados pelo Moraes, a partir sempre da intimidação. O Moraes, ele criou um mecanismo, um modus operandi de intimidar todo mundo que o critica.
de jornalista a auditor fiscal, de auditor fiscal a médico, de médico a advogado, de advogado a torturar réu. É isso. Isso é que se tornou o Brasil do Moraes. Só para a gente lembrar o que é a Unafisco Nacional, né? É a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e o Kleber Cabral, então, é o presidente que deve ser ouvido pela Polícia Federal. Piotr, eu até acompanhei uma outra entrevista do Cabral hoje, inclusive que ele se dizia preocupado ali em relação aos servidores que agora estão com tornozeleira eletrônica, afastados do cargo, sem receber o seu salário, sem passaporte, tendo que se recolher em casa à noite. Ele estava muito preocupado porque ele falou assim, eles não têm a quem recorrer, a última instância, o Supremo Tribunal Federal determinando, né, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, determinando essas medidas restritivas. Então eles estão, e fora isso, não teriam foro por prerrogativa de função, porque são servidores da Receita Federal, não deveriam estar sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal e, pior, no âmbito do inquérito das fake news pelo próprio relator, usando em causa própria esse inquérito, né, para fazer essa devassa na Receita Federal. Então vamos à pergunta. E quando o ministro Fachin vai parar todos esses abusos? Não adianta dizer que o Supremo tem regras, o presidente do Supremo não pode tirar determinado ministro do caso. Não, mas espera um pouquinho, nós estamos falando de abuso. A corte é ilegal, não é no Supremo que deveria estar sendo investigado. O ministro não poderia estar investigando, não é neste inquérito. Eu tenho uma sequência de abusos. E outra, o Supremo já passou de todos os limites para fazer arbitrariedades, então que cometa uma, pelo menos no bom sentido. E dizer, olha, tira o ministro Alexandre de Moraes do caso. Não é o inquérito das fake news o que deveria ser usado nesse caso. Pô, alguma coisa. Eu preciso que o presidente da corte fale alguma coisa. Outros ministros se manifestem publicamente. Nós estamos vendo aqui um novo processo de arbitrariedade e abuso pelo mesmo ministro. Lá de trás. Agora, a gente não consegue imaginar o que ele pode fazer. A gente não sabe nem quem são as pessoas, porque tudo está sob sigilo. E o que ele vai ficar? Esse material vai ficar na mão dele para fazer o quê? Não, eu tenho direito a perguntar, porque eu preciso saber o que são essas coisas. Agora, tem servidores públicos federais que estão com uma série de medidas contrárias. Vocês estão tornozeleira, não pode conversar com ninguém, não tem passaporte. Eu estou falando de abusos. O Marcília já explicou aqui que não é este o procedimento, não deveria ser este o procedimento. E o ministro Fachin não vai se manifestar? A gente está falando aqui... Exatamente, os colegas. Mendonça. Nós estamos falando que tem um abuso neste momento acontecendo. Eu estou usando o gerúndio porque é exatamente gerúndio. Está acontecendo, ele não terminou ainda. E não vai haver uma manifestação, não vai cessar o abuso. Para tudo... Para, conversa a corte inteira, vamos votar, vamos ver a opinião de cada um, pública, pelo amor de Deus, chega daquelas reuniões fechadas. Aí chega-se uma conclusão, pelo menos aí todo mundo vai saber o que cada um dos 10 ministros nesse momento, que falta um, né, do que o que cada um desses 10 ministros pensa. O Marcília mencionou há pouco, né, que é exatamente a frase desse presidente de sindicato de auditor, que hoje é menos temeroso por parte do auditor fiscalizar um bandido de uma facção criminosa do que altas autoridades. Nós vimos hoje o príncipe Andrew foi preso numa investigação na Inglaterra em relação ao caso do Epstein, do Jeffrey Epstein. Eu não vou entrar no mérito do caso, mas veja só, nós estamos falando de um membro da família real, herói de guerra nas Malvinas. Nada disso impediu que a justiça britânica fosse ao ponto para fazer exatamente a sua investigação. Essas autoridades brasileiras, nós estamos falando de STJ e Supremo Tribunal Federal, são o quê? Intocáveis? Não são intocáveis. Ninguém é intocável. Nesta hora, eles gostem ou não, na Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, para com esse negócio. O ministro Fachin precisa vir a público para dizer: o Supremo não será mais fonte de abuso e arbitrariedade. Diga, Augusto. Olha, o Brasil que pensa e presta aí tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta, porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O
problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí, sem motivo, e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em 2 causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, eu presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. E eu quero saber, até para aconselhar aí os garotos, a todo mundo fazer faculdade de Direito e abrir uma banca de... O Marcília pode fazer isso melhor que eu, que ele é advogado. Abra uma banca aí e vá ganhar 120 milhões numa causa só e esquece o resto da vida e vai passear pelo mundo. Agora não, está incomodado porque soubemos que existia um pagamento de honorários inexplicável. Inexplicável, essa quantia é inexplicável, é absurda. A devolução de dinheiro a bandidos feita pelo Toffoli é absurda, é criminosa. E quem está na posição de acusar somos nós, os brasileiros lesados. Não, em vez disso vai pôr tornozeleira, põe a tornozeleira no filho. Vai botar tornozeleira nos que trabalham para contar a verdade. Contar a verdade virou crime. Não se pode mais criticar nem isso. Nem isso. Não se pode duvidar de uma quantia dessas. Não se pode falar daquele resort, que tem aquele nome estranho, que diz que em Tupi-Guarani é amigo do meu pai, né? Taiaiá, disseram que é isso. Então é o seguinte, por que esse surto, né, do Moraes? Eu não tenho nada com isso se ele não sabe recuar na hora certa. Eu pouco me importo o temperamento dele ou se ele acha que isso é demonstração de coragem e tal. Pouco me importa. Eu não tenho medo de constatar que existem explicações a serem dadas e não são. E vem manobras diversionistas ou contempladas em silêncio pelos covardes que compõem o Supremo. Está na hora, como lembraram os meus parceiros aqui, está na hora de algum ministro falar. O Fachin adotou um silêncio covarde. O Mendonça também. O Nunes Marques também. O Fux também. Então não há ninguém capaz de falar. Se covardia fosse crime no Brasil, eles iam pegar a prisão perpétua. Nós queremos menos explicações que não vieram. E não só manobras diversionistas, mas intimidatórias, né? Como o caso desse presidente da Unafisco. Deixa eu jogar para o Consta, mas antes, deixa eu trazer aquele trechinho da entrevista que o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, concedeu à Globo News, que a gente já exibiu, mas deve ser aí o motivo, a razão pelo qual ele foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí, vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades, você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então, isso é um efeito concreto, muito negativo,
para a nossa instituição. Conce, a gente lembra que, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o rastreamento de 100 pessoas à Receita Federal. Ministros do Supremo, parentes até terceiro grau. Muita gente envolvida nesse dossiê, nesse relatório que será entregue nas mãos do relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes. Então, não é só a questão do contrato com a mulher dele, com a Viviane Barsi de Moraes, mas são 100 pessoas que ele pediu aí para fazer esse levantamento da Receita. Segundo a imprensa, gerou desconforto até dentro do Supremo, né? Tem colega do ministro achando que ele está preparando dossiê contra todo mundo. Agora, veja, falar que é mais arriscado investigar autoridades, altas autoridades do que o PCC, talvez a conclusão lógica a que a gente possa chegar é a de que o narco-estado que já virou o Brasil tem no Poder Judiciário seus tentáculos mais poderosos. E quanto ao desejo dos meus colegas aqui de bancada, né, de que os demais ministros se manifestem, eu também tenho o mesmo desejo, é óbvio, mas eu quero lembrar que não é de hoje isso, né? Quando Gilmar Mendes disse que todos ali eram admiradores do modelo chinês, houve um ensurdecedor silêncio. Ninguém se manifestou, ninguém deu uma entrevista, ninguém soltou uma nota, ninguém vazou um comentário dizendo que gerou incômodo, que não é bem assim. Todo mundo calou, e quem cala consente, né? E aliás, essa postura que estamos vendo agora em relação às críticas que ocorreram virarem motivo de intimação da Polícia Federal, lembram bastante o modelo chinês, o modelo da Coreia do Norte, e por aí vai. Então eles estão bem alinhados, mesmo com aquilo que dizem defender, né? Isso não é coisa de república, de democracia com liberdade. Isso é coisa de tirania totalitária comunista, né? China, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba, e por aí vai. Então é assustador, né? Você vê a postura acovardada dos colegas do Alexandre de Moraes, nesse caso e em tantos outros, em vários que ele levou a plenário decisões abusivas, pelas quais ele foi, inclusive, considerado um abusador de direitos humanos pela democracia americana, né? Pela lei Magnitsky, chancelaram as suas decisões. O plenário do Supremo muitas vezes mostrou que era cúmplice, conivente dos abusos de Moraes. Eu não sei se é espírito de corpo, né? Eu não sei se ninguém solta a mão de ninguém porque todo mundo tem rabo preso ou porque alguns são ameaçados. Eu não sei exatamente o que acontece. Eu sei observar o resultado. O resultado é uma corte, em geral, cúmplice dos abusos de Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli e de outros. Então, o problema não está em um ministro, o problema está em todos, infelizmente.